Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Hugo Nica, eu sou o fundador do Connect e esse vídeo é para você que está com muita dificuldade em se planejar. Você que já perdeu as contas de quantas vezes mirou em um alvo e acertou muito longe dele, não chegou nem perto da sua meta. Essa é uma série de entrevistas que eu estou fazendo com grandes nomes do nosso mercado e hoje eu tenho a honra de entrevistar o Erivaldo Filho. Ele que tem mais de 10 anos de experiência dentro desse nosso mercado, ele que fez uma formação completa em coach, que buscou realmente se profissionalizar e eu tenho certeza absoluta que quando se falar nesse tema de planejamento, meta e objetivo, ele é um dos grandes especialistas para estar te entregando um conteúdo. Então, se você não aguenta mais errar em um planejamento, errar numa meta e você quer entender como que foi o início dele, toda a trajetória, a história do Erivaldo, eu encorajo você a assistir esse vídeo até o final e depois me manda uma mensagem falando o que você achou. É isso, com vocês, Erivaldo Filho. Forte abraço! Vamos começar então. Fala galera, Hugo Nico falando, fundador do Connect, e na entrevista de hoje, lembrando que essa é uma série de várias entrevistas que eu estou fazendo, na entrevista de hoje eu tenho a honra de receber Erivaldo Filho comigo. E Erivaldo, comece se apresentando então, o pessoal está te conhecendo. Olá pessoal, eu me chamo Erivaldo Filho, sou profissional em multinível há mais de 10 anos, sou coach também, sou de São Luís do Maranhão e é uma honra, um prazer poder estar falando para todos vocês aqui. Maravilha, então para a gente começar, conta um pouquinho para a gente o que você fazia antes de atuar com marketing de rede. Então, Hugo, a minha história, minha trajetória do multinível já iniciou, né, na verdade, em 2006, há 10 anos atrás. Na época, hoje eu tenho 32 anos, na época eu tinha 22. Então, eu não tinha praticamente experiência de mercado, porque eu estava recém-formado em 2 faculdades, administração e turismo, saindo cheio de planos, cheio de ideias para o mercado, mas eu estava completamente frustrado com o que eu tinha realmente encarado, porque quando a gente sai da faculdade, a teoria é uma coisa, mas quando tu vem para a prática, é algo bem diferente. Então eu estava completamente decepcionado com a realidade que eu tinha encontrado. Foi quando eu tive o primeiro contato com o multinível. E ali, assim, fichas grandiosas caíram para a minha vida e eu olhei um horizonte de muita perspectiva no futuro. E principal, porque só dependeria de mim para eu atingir os resultados que eu tanto sempre sonhei na minha vida. Ah, maravilha. Já que você me deu essa deixa, me fala um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato. Você lembra como é que foi o convite, como que te convidaram, a primeira apresentação? Você lembra como é que foi? Cara, na verdade era um amigo meu que ele era do Rio de Janeiro, ele tinha ido embora para o Rio e começou a ter contato também, foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, começou a ter contato com o multinível e ele veio para São Luís para começar a fazer um trabalho aqui. E ele me contactou algumas vezes. Na verdade, foram 5 contatos para eu poder assistir a reunião. Não que eu não queria, eu estava doido para conhecer a oportunidade, que eu estava em busca. Eu estava procurando uma oportunidade. Legal. Só que como eu estava em final de período, eu estava fazendo monografia, meu tempo estava muito complicado. E toda vez que ele marcava, eu acabava não conseguindo ir. E um ponto importante que eu agradeço até hoje é porque ele não desistiu de mim. Legal, Isso legal. fica até a dica. Às vezes a gente convida uma pessoa e de cara ela não pode ir. E eu fui na casa dele, assisti a apresentação e naquele dia ali eu não entendi nada, eu não entendi percentual, eu só entendi que dava para ganhar dinheiro, que dava para ganhar muito dinheiro. Foi esse o entendimento que eu tive naquele momento, com 22 anos. E aqui, e por que você deu um voto de confiança para ele assim? Você já conhecia algo parecido com isso ou foi o primeiro contato mesmo? Na verdade, meu pai já tinha feito algumas empresas no passado, certo? Ele fez a Emory na década de 90 e fez Network Sunshine. Só que assim, eu criei foi um bloqueio na infância com multinível. Entendi. Porque eu via meu pai fora de casa o tempo todo, eu via ele correndo muito e não via resultado. Entendi. Então isso desde pequeno criou um bloqueio para mim, onde eu tinha uma certa resistência. Não era muito a favor, até porque esse meu pré-julgamento, na verdade, era a falta de conhecimento, falta de informação. Então, quando eu tive o contato com o multinível, que eu vi o potencial, a perspectiva, eu fiquei impactado com a possibilidade de crescimento dentro desse segmento. Entendi. Foi realmente maravilhoso. Legal. E como é que foi o seu início? Fala aí. Como é que teve resultado rápido, demorou? Como é que foi? Olha só, quando eu comecei, é interessante que o meu primeiro mês, as pessoas normalmente a gente olha assim, outras pessoas tendo resultado e imagina que vai ser tudo muito rápido.
E o meu início não foi fácil. Na verdade, o meu primeiro mês, o meu primeiro resultado foi R$ 47. Trabalhei o mês inteiro para ganhar no final do mês 47. E eu via que muita gente ria da minha cara, dizia assim, é isso aí que tu vai mudar de vida? Porque eu tinha a visão, mas eu não tinha o resultado. Aham. E eu passei 9 meses para chegar no resultado de R$ 900. Caramba, Erivaldo. Isso em 2006. Muitas das vezes eu pensei em desistir, e o que não me fez desistir era a perspectiva de futuro. Legal. Porque assim, meus pais são funcionário público, então eu não tinha empresa para herdar, eu não tinha nada. Então eu ia ser empregado dos outros, porque naquele momento eu não tinha dinheiro, nem meu pai tinha condição de montar uma empresa para mim. E eu nem tinha experiência para isso. Então eu ia ser empregado dos outros ou eu fazia esse negócio dar certo para mim. Então eu decidi fazer um negócio dar certo para mim. Persisti por muito tempo. Depois de 9 meses, eu estava ganhando, meu resultado era R$ 900 naquele mês. Só que aconteceu uma coisa importante. Veio uma pessoa do Rio de Janeiro, a São Luís, apresentar um plano. Até então eu não sabia mostrar plano, não sabia como falar com as pessoas, me expressar direito. Entendi. Eu fazia do jeito que eu achava que era o certo. E aí começa o primeiro erro. As pessoas elas se associam ao negócio e elas querem trazer as suas crenças para o negócio e querem que dê certo. E eu vi uma pessoa de resultado apresentando um plano. Então, naquele dia, eu decidi fazer uma modelagem exatamente como ele apresentava. Exatamente tudo como ele falava, até a piada. Eu comecei a contar até a... Legal. Então, 2 meses, eu saí de um resultado de muito pequeno para um ganho de R$ 3.000 mês. Com 6 meses, eu já estava ganhando mais de R$ 10.000 por mês. E isso, 2006. Nossa. Então, se você fizer uma proporção em 2006, um menino de 23 anos está ganhando 10 mil por mês, eu acho que na proporção de hoje seria um rendimento de 25 mil, por aí. Entendeu? E proporcionalmente, porque na época o salário mínimo era R$ 300. Então, assim, e eu muito novo, já ganhando um bom dinheiro, morando na casa dos meus pais, não tinha despesa, eu sentei o pé, cara. Aí eu comecei a trabalhar. Os resultados começaram a aparecer de forma muito, muito agressiva, né? Nossa, que massa! Legal demais essa história. E me fala uma outra coisa. Você lembra qual foi a sua maior dificuldade no seu início? A maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade é enfrentar os nãos. Legal. Enfrentar as dificuldades, enfrentar as decepções. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E teve uma situação interessante que aconteceu comigo, que isso ficou marcado na minha vida. Uma vez eu fui apresentar um plano para um amigo meu, e eu apresentando o plano, empolgado, aquela reunião rápida, de 2 horas e meia, sabe? Então, eu queria explicar tudo, achava que era isso que ia fazer o cara convencer. Na verdade, antes eu tentava convencer a pessoa. E aí, quando chegou no final do plano, esse meu amigo, era um amigo meu de infância, ele virou para mim e falou assim, tá bom, Erivaldo, eu vou me cadastrar contigo para te ajudar. Nossa. Cara, quando ele me falou aquilo, eu comecei a me perguntar, peraí, me ajudar? Não, eu acho que ele não entendeu. Quem está ajudando ele sou eu. Quem está dando a oportunidade sou eu para ele. Só que naquele momento, uma ficha grandiosa caiu para mim, Hugo. A comunicação não é o que eu falo, mas sim o que a pessoa entende. Exato. Então, naquele dia, eu tive uma confirmação, uma grande ficha caiu para mim, que eu precisava me desenvolver mais para chegar aos resultados mais altos. Porque o segredo do sucesso não está na pessoa, ele está em mim. Está na minha forma de conduzir o processo. Eu vejo, é muito comum as pessoas culparem empresas, culparem o processo, culpar a linha ascendente. Todas as pessoas estão completamente equivocadas. O seu sucesso, o seu fracasso não está ligado à empresa, ao mercado, ao momento. Nem à tua equipe. Está ligado a você. Está ligado a mim. O meu sucesso, quando eu entendo isso, eu trago para mim a responsabilidade de mudar e de evoluir. Quando eu culpo os outros, eu jogo a minha responsabilidade para os outros. Então eu estou me isentando de qualquer processo de mudança e transformação. E no multinível hoje não existe mais espaço para quem realmente é amador. Ou você é profissional, ou você é carta fora do baralho.
Você pode até ganhar dinheiro de forma amadora, porque o multinível é tão bom que até quem é amador ganha dinheiro. Mas eu digo, grandes resultados você só vai atingir com o nível de competência e profissionalismo, o nível de desenvolvimento pessoal, certo? Maravilha, maravilha, que aula! Você tocou um ponto fundamental, profissionalismo. Quando a gente conversou num outro momento, a gente até conversou muito sobre a importância de fazer uma formação, de atuar de forma profissional. Em outras carreiras, as pessoas investem muitos anos, fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, vão se especializando. Você fez uma formação de coach e eu acredito que isso é fundamental, ajuda demais no desenvolvimento do negócio, como pessoa, como profissional. E eu quero entrar nesse assunto agora. Para você, qual é a importância de fazer uma formação dessa e quais foram os benefícios que você teve? Maravilha, Hugo. Ótima pergunta. É interessante a gente compartilhar com você que está me assistindo agora, ter um entendimento muito claro. Se hoje você decidir ser um médico, você vai ter que fazer o quê? Primeiro, você vai ter que passar no vestibular, numa faculdade, vai ter que estudar muito para passar no vestibular. Depois que você passar no vestibular, você vai passar em torno de 6 a 10 anos estudando, treinando, para depois de quase 10 anos, você poder entrar no mercado e poder ganhar um bom dinheiro, ok? E mesmo assim, isso não garante resultado, ok? São quase 10 anos de preparação. É muito comum, o percentual é até gigantesco. A maioria das pessoas que se associam no multinível, elas querem se associar ao multinível e querem, com o conhecimento que elas têm, ter grandes resultados nesse negócio. Elas não entendem que isso aqui é uma profissão e que para você ter resultados altos, resultados de alta performance, vai exigir alta performance de você. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ler. Eu comecei a buscar conhecimento, fazer cursos, entendimento. E do ano passado para cá, exatamente um pouco mais de um ano para cá, eu decidi investir nessa área do coaching. Porque tem tudo a ver com o nosso negócio. O coaching é o desenvolvimento pessoal. Primeiro você vai trabalhar você para depois trabalhar as pessoas. Não, a ideia não é, se você pensa em fazer uma formação em coaching para poder trabalhar o teu grupo, está totalmente errado. O princípio já está errado. O primeiro passo do coaching é trabalhar você. Legal. Eu buscar me autocorrigir para buscar realmente a evolução e dessa evolução eu ter um trabalho. Então eu vim investindo, eu fiz a formação em coaching com o Paulo Vieira, da Febracis, que para mim eu considero a melhor do Brasil. Por que eu considero a melhor? Porque ele trabalha com inteligência emocional e hoje o seu resultado ele é medido não pelo teu conhecimento técnico. 13% apenas do seu resultado, ele vem do conhecimento técnico que você tem daquela área. 87% do seu resultado ele vai vir da sua inteligência emocional. Legal. Inclusive, eu friso a revista Você S.A. desse mês, que ela fala justamente sobre inteligência emocional. O que faz pessoas, nesse momento de crise, realmente conseguir desempenhar alta performance. Inteligência emocional é persistência, determinação, foco, compromisso. É você conseguir desenvolver habilidades mesmo em situações negativas. Você ter um equilíbrio emocional vai determinar você tomar a decisão certa na hora certa. Tanto é que eu carrego comigo uma pulseira da Febracis, do curso de inteligência emocional do Paulo Vieira, que diz o seguinte: tem poder quem age. O poder não está na mão de quem tem o conhecimento somente. O poder está na mão porque existem pessoas que têm o conhecimento, mas não entram em ação. Ter conhecimento e não entrar em ação não adianta de nada. Se você tem um conhecimento e você age, aí, meu amigo, ali está o poder. Legal. E quem age certo, na hora certa, esse tem superpoderes. Então, hoje, a gente vive uma era de revolução. O multinível acabou essa fase de oba-oba. Uhul, vou ficar rico, yes, uhul. Isso aí, meu amigo, isso não vem de ideia. E quem continua batendo nessa tecla para ficar rico, que não sei o quê, vamos lá, vamos trabalhar, e papá, vamos botar gente, não sei o quê. Quem continua vendendo essa ideia vai patinar. Quem muda e entra no conceito de busca de conhecimento, desenvolvimento pessoal e trabalhar o desenvolvimento da sua equipe, a liderança, aí sim, eu te garanto, você está no caminho certo. Eu acompanho no multinível, a nível de mundo. Eu já tive muitas experiências, já fui para fora do Brasil
fiz eventos no México, eventos na América Latina inteira. Eu tive contato com pessoas que têm 20, 25 anos, que vivem nessa indústria há 25 anos, em uma única empresa. Importante isso, uma única empresa. Por que eu falo uma única empresa? Porque você conviver com pessoas durante 20 anos numa única empresa, você precisa ter um desenvolvimento muito elevado. Porque com o passar do tempo, se você não tiver um trabalho profissional, você vai ter um desgaste pessoal. E o que é muito comum hoje encontrar no multinível? Principalmente no Brasil, as pessoas elas não querem ter paciência, não querem se desenvolver. Hoje nós vivemos uma fase que é a fase das migrações. O multinível, em números, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, só tivemos um aumento de 4 milhões e meio para 5 milhões e 200 mil pessoas desenvolvendo essa atividade. Isso dados da BVD. Isso é um número pequeno. Mas o que isso retrata? Que não são pessoas novas vindo para o multinível, mas sim pessoas migrando de uma empresa para outra. Quem entra primeiro é que vai ganhar dinheiro. Tecnicamente parece que sim. Mas isso não tem prosperidade, porque isso foge de princípios. Você pode ter um resultado momentâneo, você pode ter vitórias. Só que vitória é diferente de sucesso. Ter vitória é vencer uma vez. Ter sucesso é permanecer com sucessivas vitórias. Isso sim é o que eu busco. Isso sim eu acredito que é o que você deve buscar, caso você queira realmente atingir resultados grandiosos. Então, o desenvolvimento da tua equipe está ligado diretamente a você. Eu vi pessoas fora do Brasil tendo resultados realmente impactantes. Resultados de $1 milhão mês com multinível. E você senta para conversar, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas com resultado como esse. E eu te garanto uma coisa, o nível de desenvolvimento das pessoas é extremamente necessário. E a grande maioria deles são coaches. Pessoas que entendem da necessidade do desenvolvimento pessoal e trabalham isso com a equipe, com liderança. Porque você só consegue, dentro do multinível, a duplicação de forma efetiva se você trabalhar liderança. Pessoas que coordenem, controlem e toquem sistemas. Viver de imigração, isso não te leva a nada. Mas, infelizmente, no multinível brasileiro, é o que algumas pessoas acham que isso é que é realmente o que vai fazer o cara crescer. Eu te digo, não é. Legal. Isso é momentâneo. Não, pode continuar. Não, é isso aí. Então, assim, eu acredito muito nesse caminho, sabe? Esse caminho é o caminho do futuro. Eu sou um cara que eu tenho 10 anos de multinível, mas durante quase 10 anos, eu trabalhei com uma única empresa. Hoje, eu estou desenvolvendo uma nova companhia brasileira, uma empresa de Curitiba, que eu acredito ter um potencial realmente incrível, e ter princípios, porque eu atuo em cima de princípios. Uhum. Eu gosto eu tenho família, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu não tenho tempo a perder, eu tenho objetivos muito bem definidos, você vai ver no treinamento que eu vou proferir online, você vai poder conhecer algumas das minhas metas pessoais. Então, eu tenho metas arrojadas e eu preciso ter um veículo que realmente me leve ao topo. Eu não vivo de ondas, eu não vivo de fases, eu vivo de foco, resultado e princípios. Tá? Maravilha, maravilha. Voltando um pouco no ponto do coach, queria que você fale, tem muita gente que acompanha a gente que não sabe ainda o que é, como que funciona. Que tipo de benefício ele consegue adquirir, assim, benefício que ele consegue aplicar para ele, para o time dele? No seu caso, quais foram os maiores benefícios que você teve? Ok, maravilha. Primeiro, vamos entender o que é o coach. O coach é um processo, é um processo que ele vai te entender o quê? Primeiro, o estado atual, como está a tua vida hoje, e o estado desejado, ou seja, aonde você quer chegar. Então, o processo coach, ele vai traçar um plano de ação, da onde você está para onde você quer chegar, identificando quais são os potenciais e quais são os fatores limitantes. O que é o coach integral sistêmico, que é o da Febracis? O coach é esse processo, estado atual desejado. O integral, ele vai integralizar o lado esquerdo com o direito. O esquerdo é o racional, o direito é o emocional. Vai na mesma direção para poder criar potência. E o sistêmico, porque a Febracis acredita, o Paulo Vieira acredita, que a nossa vida funciona como um sistema solar, onde cada sistema influencia os outros. Então, existem 11 pilares da nossa vida, que se eles estiverem equilibrados, você consegue desempenhar alta performance. Então, o coach integral sistêmico, ele vem justamente fazer com que você saia da onde você está e chegue onde você quer chegar, identificando, talvez, crenças limitantes
e tratando essas crenças com ferramentas para que você possa ter uma nova reprogramação de crenças e assim conseguir ter grandes resultados. Na minha vida, o coach ele vê assim como no momento certo, porque eu estava no momento, eu acho que a nossa vida, a gente tem altos e baixos, ok? Eu cresci muito cedo, eu ganhei muito dinheiro, muito novo, e eu acabei começando a fazer besteiras no ano passado, fiz alguns investimentos e achando que eu era o cara, eu acabava perdendo dinheiro, e isso eu comecei a queimar as minhas reservas, e isso começou a mexer com o meu emocional. E quando você está com o emocional afetado, você acaba tomando decisões piores ainda. Então, quando eu procurei a Febracis, quando eu fui fazer, foi uma amiga minha que me indicou para fazer um curso, Rafaela, até o nome dela, e quando ela me indicou, ela é de Fortaleza, para fazer esse curso, no primeiro momento, que besteira, pô, não preciso desse negócio não, inteligência emocional, besteira, isso é para quem está depressivo, alguma coisa assim. Mas quando eu fui lá, eu tomei um choque de realidade e eu percebi o quanto isso era importante. Então, de lá para cá, eu busquei, primeiro, fazer um equilíbrio da minha vida, e depois desse equilíbrio, as coisas começaram simplesmente a acontecer, cara. Então, assim, nesse momento, hoje eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava, 5 vezes mais do que eu ganhava no ano passado. Em dezembro, eu estou ganhando 5 vezes mais, Caramba. Eu estou tendo mais tempo, eu tenho mais qualidade de vida, certo? Então, assim, as coisas realmente tendem a crescer e a minha meta até o final do ano é atingir resultados realmente que antes eu nunca imaginei que pudesse atingir. E vou atingir com o multinível. E detalhe, além do multinível, eu tenho outras tarefas. Eu sou empresário, também atuo na área de construção civil, eu sou investidor nessa área também. E eu também tinha uma franquia de shopping, só que eu vendi a franquia agora para poder focar mais na formação, no multinível, no coach e também na construção civil. Maravilha. Nós recebemos uma chuva de perguntas, de mensagens relacionadas a planejamento, meta e objetivo. A gente já vai falar disso, mas antes eu quero entrar no assunto que você acabou de falar. Como que você consegue conciliar tudo isso? Eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade em conciliar o marketing de rede atuando em paralelo com o emprego, com a função de pai, de mãe, de filho. Qual é a sua melhor dica para a pessoa conseguir, conciliar tudo isso, todos esses papéis? Boa pergunta, Hugo. É o seguinte, durante muito tempo, eu percebi que a visão de sucesso que é vendida no multinível, por muitos líderes, é apenas a questão de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro a qualquer custo, ok? E para mim, sucesso não é só ter dinheiro. Porque quem trabalha só pelo dinheiro, quando você tem um dinheiro, você percebe que você não tem nada. Porque trabalhar dinheiro por dinheiro, isso é muito vago, isso é muito vazio. Então, assim, o que eu visualizei depois que eu fiz a formação em coach, que ficha caiu para mim? Que eu posso, sim, ter sucesso no multinível e, ao mesmo tempo, ter tempo com a minha família. Eu posso, sim, ter sucesso, ganhar bem e ter tempo com a minha esposa, poder ter tempo com meus filhos, poder fazer minha atividade física. Essa ideia de que você tem que trabalhar igual um desesperado e não ter final de semana, não ter nada, isso aí é furado. Nem todo mundo quer isso. Na verdade, a minoria quer isso. As pessoas, elas querem realmente ter um conforto, ter um prazer. Mas para que você possa ter esse equilíbrio, vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Vai exigir alta performance de você. Então, eu dou uma dica. Eu não vou contar agora, mas no treinamento que eu vou fazer, eu vou passar para você, eu vou te ensinar como que você pode organizar a tua agenda semanal e você colocar lá o que é prioridade para você. Porque existe uma diferença entre urgência e prioridade. As pessoas, como elas não têm uma lista do que realmente é prioridade para elas vivem fazendo o que é urgente. Então, a agenda é tudo atropelado. É reunião em cima de reunião, não tem tempo para a família, tudo fica para depois. E aí, quando a pessoa trabalha, e ele diz dentro dele que ele está trabalhando pela família, mas ele está fora de casa o tempo todo, ausente na vida dos filhos, ausente na vida da esposa, começa a ter conflito em casa. E o que é muito comum acontecer?
A esposa, o marido, começar a bater de frente com aquela pessoa que está desenvolvendo o negócio, até arrancar ela do negócio. E as pessoas falam assim, mas ele não entende, ele não quer. Não é que não entende, gente. É que para tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu acredito que você pode, primeiro, se você hoje está começando o multinível, primeiro ponto, não largue o seu emprego. Continue empregado. Faça multinível como plano B. Esse é um erro de muita gente. E as pessoas não têm inteligência emocional para poder trabalhar sob pressão, de ter que pagar as contas, de ter que gerar um resultado para poder pagar as contas, e o cara fica em desespero, e é pior. As coisas não acontecem. Então é o seguinte, tenha o teu emprego, tua atividade A, que pague tuas contas. E faça o multinível como plano B para realizar seus sonhos. E você precisa fazer um equilíbrio disso. Mas essas dicas eu vou ensinar no Congresso Online, tá? Assiste aí que você vai assistir lá no dia e eu vou contar tudo para vocês, beleza? Maravilha, maravilha. Pegando esse gancho, se eu não me engano foi o Flávio Augusto que falou, um grande mentor aí. Não sei se foi ele, eu acho que foi. Nenhum sucesso financeiro compensa um fracasso no lar. Então, é exatamente nessa linha de conciliar mesmo os papéis. Mas vamos lá. Nossa, tem muita gente acompanhando a gente em níveis iniciantes. Desculpa te interromper, Hugo, até uma coisa importante, essa questão, isso é que o Flávio fala, é uma grande verdade, porque assim, se eu não consigo ser um sucesso fora de casa, dentro de casa eu sou um zero à esquerda. Exato. Isso não tem nexo. Você não consegue liderar pessoas por muito tempo dessa forma. Eu estou aqui é meu escritório. Eu tenho minha mesa de computador, mas aqui atrás de mim, ó, escritório do meu filho. Legal. Então, assim, o que é interessante é que tudo que eu faço, o meu filho quer fazer, ele quer me copiar, porque eu sou o herói dele, cara. Nossa, que legal. Isso é muito importante, você ser o herói do seu filho. O seu filho olhar para você e falar assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Rapaz, isso é muito forte. Nossa Senhora. Isso faz toda a diferença quando você realmente entende o equilíbrio. E eu garanto uma coisa para você, gente. O multinível, ele é uma ferramenta maravilhosa, abençoada por Deus para quem trabalha de forma profissional. Porque você pode sim ter tempo com seu filho. Você pode, vou dar um exemplo, recentemente agora foi Dia dos Pais, e eu consigo, dentro desse trabalho, ter tempo para poder acompanhar meu filho nas atividades escolares de manhã, poder ver ele assistir um jogo de futsal, que ele faz futsal. Legal. Eu posso fazer isso, porque o negócio me proporciona. Agora, me parte o coração quando eu chego no dia e eu vejo que tem algumas crianças que estão fazendo aquela atividade de homenagem ao Dia dos Pais e ficam olhando para um lado, olhando para o outro e procuram seus pais. E seus pais não estão lá, porque eles estão presos a uma rotina sufocante do mercado tradicional. Então, essas são algumas vantagens do multinível para quem realmente entende e faz um trabalho profissional, gente. Por isso que vale a pena você realmente se capacitar e se desenvolver a cada dia para poder atingir grandes resultados. Nossa, show. Fala aí. Show, maravilha. Maravilha, que sacada, hein? Bela dica. Mas vamos lá. A gente recebe muita mensagem, muita mesmo. Eu vou até abrir um número aqui. 80% das pessoas já estão inscritas. Tocam nesse ponto como um dos mais importantes do nosso congresso, que é: Erivaldo, como que eu faço para me planejar, traçar uma meta, traçar um objetivo? A gente recebe muita mensagem nesse sentido, que as pessoas realmente não conseguem, traçam uma meta e não alcançam, e longe disso, alcançam um resultado que é muito diferente. Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Como que você duplica essa questão de planejamento, de meta e objetivo? Maravilha. Olha só. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é um lugar. 95% da população passa a vida inteira, são estatísticas, passa a vida inteira trabalhando só para pagar as contas. Só 5% realmente realizam sonhos. E por que esses 5% realizam sonhos? Porque é os 5% que planejam. É muito comum você encontrar pessoas que passam, por exemplo, final do ano tem o Natal. Tem pessoas que já estão desde o início do ano planejando a viagem de Natal, para onde vai, a viagem de férias, o que vai fazer, tudo isso. Mas muitas das vezes, ou melhor, a grande maioria das vezes, nunca sentaram para planejar o seu futuro e saber realmente o que querem da sua vida. Porque se você não tem uma meta, um alvo, qualquer resultado é um resultado. Você não sabe a velocidade que você tem que imprimir, você não sabe a zona de conforto que você vai ter que abrir mão, você não sabe
o preço que você vai ter que pagar. Então, quando você trabalha sem metas, cara, você está perdido. E principalmente no multinível, porque depende diretamente de você. Se você entra um mês e você não tem um desenho no papel do que você quer fazer naquele mês e como, principalmente, além de saber o que fazer, é ter um plano de ação, o que você precisa fazer hoje para chegar no final do mês daquele jeito. Se você não tem isso, você está afadado ao fracasso. É certo. E não adianta se lamentar, não adianta chorar. Tá? Resultado é isso. Você tem que... Igual o seguinte, uma pessoa quer emagrecer. Eu quero perder 5 quilos. Tá, como é que você vai fazer perder 5 quilos? Sei lá. Eu vou tentar vou diminuir aqui um pouco do que eu como. Ela pode chegar e pode emagrecer, pode perder 1 grama, pode perder 100 gramas, ela pode acabar até engordando. Então, o primeiro passo é saber o que eu quero. E detalhe, você precisa saber escrever essa meta neurologicamente correta. E isso eu também vou ensinar para você lá no congresso. Então, assim, quem escreve, só uma dica, quem escreve assim, eu quero perder tantos quilos, eu quero perder 5 quilos, você perde e depois você ganha de novo. Porque a tua meta, tu programou na tua cabeça, perdeu 5 quilos. Quando tu perde 5 quilos, a mente ela fala assim, pronto, atingimos a meta, agora arrocha. Agora, a forma correta é o seguinte, meu objetivo é pesar tanto. Então você precisa saber até se comunicar internamente. E esse é o maior erro das pessoas, a comunicação. Então, se tu quer aprender isso, dia 4 de outubro, nós temos encontro para você entender o que é, como é que você vai escrever neurologicamente as suas metas, tá certo? Maravilha, maravilha. Vamos continuando nesse assunto. Dentro do nosso mercado, particularmente nele, você chega a um ponto que muita coisa depende de você, mas quando você vai traçar um objetivo grande, por exemplo, no seu caso hoje, o seu próximo nível na empresa, você precisa de volume de grupo, né? Você precisa também do resultado de outras pessoas. E nesse caso, qual que é a sua melhor dica para a pessoa? Vamos entregar um conteúdo nessa linha agora. Como que você faz para traçar uma meta nesse sentido, quando não depende só exclusivamente de você? Eu falo isso que tem iniciantes que, quando as pessoas estão começando, né, no nível iniciais ainda, as atividades delas ali estão muito envolvidas ainda em lista, convite, plano. Não que no seu nível hoje não precisa, claro que precisa ainda, mas a gente sabe que grande parte do seu volume, do seu resultado vem também do volume de grupo. Então, nesse caso, como que você faz para traçar esse planejamento e essa meta? Bem, primeiramente é o seguinte, eu defino a meta que eu quero atingir, primeiro. Eu estabeleço a minha meta pessoal, eu quero chegar nesse patamar. Depois que eu defino a minha meta, eu vou na minha equipe e eu vou verificar e trabalhar com eles qual a meta deles. Legal, legal. Eu não chego para eles e falo assim, olha, tu tem que fazer isso esse mês. Não, porque eu não vou colocar, a meta é minha, não é deles. Então, quando eu chego na minha equipe, eu chego para eles e eu desenvolvo a meta deles. O que você quer? Qual o seu objetivo? Meu objetivo é esse. Então, para tu chegar nesse resultado, você tem que fazer isso. Depois que eu defino a meta com eles, eu trago a meta deles e bato com a minha. E eu vejo se isso realmente vai acontecer. Se tiver abaixo do meu esperado, eu vou refazer a minha meta para poder, dependendo de mim, trabalhar com novas linhas para atingir aquele objetivo. Mas eu não sufoco o meu grupo em cima da minha meta. Eu deixo a pessoa muito à vontade, porque o sucesso dela depende diretamente dela. Eu deixo isso muito claro e a meta é dela. E ela não está correndo para atingir uma meta. O que é muito importante deixar claro é que o foco dela é a família dela, é a vida dela, são os sonhos dela. Se aquela meta não atingir, quem está deixando de realizar sonhos é ela, não sou eu. Porque eu tenho as minhas metas e eu tenho a minha estratégia de trabalho, independente da minha equipe. Uma coisa que é importante, que isso ficou muito claro para mim desde o princípio, eu não fico refém do grupo. Eu não posso ficar refém do grupo. Eu preciso estar sempre produzindo, sempre crescendo e mostrando a direção para poder justamente não ficar escorado do grupo. Porque a ideia do multinível, que é difundida, é de que você vai ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Na verdade, essa ideia é muito atrativa. Quem que não quer ganhar dinheiro sem trabalhar?
O sonho do brasileiro é essa. Se você fizer uma entrevista para as pessoas e perguntar, cara, se tu ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Pô, é notório que a pessoa fala assim, cara, eu nunca mais trabalharia. A maioria diria isso aí. Porque o foco do cara é a zona de conforto. Exato. Você vai nos Estados Unidos e faz a mesma pergunta, eles falam assim, eu investiria. Aqui, eu nunca mais trabalharia. Então o multinível, as pessoas têm que mudar esse paradigma de que a gente vai ganhar dinheiro sem ter que trabalhar em cima dos esforços dos outros. Isso não existe, cara. Você vai ganhar dinheiro em cima da performance da tua equipe. E a performance da tua equipe está ligada diretamente à sua performance. Como líder, como orientador, como uma pessoa que sabe realmente aconselhar a equipe da forma correta. Então é isso que vai fazer a diferença. Legal, maravilha. Quando você vai ajudar, acredito que você ajuda, né, seu time a traçar melhor as metas, né, dar uma orientação. Você geralmente orienta o quê? Uma meta anual, você orienta uma meta anual e vai cascateando, quebrando ela em períodos menores? Como é que você faz? Você tem que ter uma meta de curto, médio e longo prazo. A meta de longo prazo é que vai dar o norte. E aí você vem fazendo realmente destrinchando isso aí em metas menores até você ter metas semanais, não metas diárias. Metas diárias é muito ruim, porque desmotiva o cara. Metas semanais, você faz trabalho semanal. Ah, legal. Eu pergunto isso, que outra mensagem que a gente recebeu nesse sentido, que falaram bem assim comigo, Hugo, o nosso negócio quando ele é tão louco, que chega uma hora que ele entra no exponencial, então fica muito difícil de planejar. Então, o cara está no nível inicial e ele já está mirando em um ano um nível gigante, então ele está com muita dificuldade de se planejar nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é em relação a acompanhamento com o seu time. A partir do momento que você começa a acompanhar eles nas metas, você faz como? Você faz um encontro a cada 15 dias, um encontro mensal, um contato semanal? Como é que é esse acompanhamento com seus líderes, com as pessoas? Olha, isso é muito relativo, isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu deixo as pessoas muito à vontade, eu não fico ligando como se fosse um patrão cobrando, saber a meta. E vai muito do envolvimento de cada um. Eu trabalho aquela regra de Pareto, 80-20. Show. Eu foco hoje nas pessoas que realmente querem somar, que querem acrescentar. Essa pessoa tem o contato diário. Agora, quem está patinando, que está deixando, não tem como. É um campo de influência que eu não tenho influência. Eu não posso forçar ninguém a fazer o que uma pessoa não quer fazer. Então eu vou me conectar, pode ser diariamente, pode ser semanalmente, mas vai depender muito da pessoa, entendeu? Tem pessoas do meu grupo que eu tenho contato diariamente, às vezes várias vezes por dia. Então é muito relativo, vai muito do perfil de cada um. Eu deixo as pessoas muito à vontade, tá? Eu não fico em cima, nem isso não. Show, tranquilo. Maravilha. Bom, show de bola. Em relação, então, a planejamento e metas, né, é fundamental em relação ao nosso trabalho, não só o brasileiro, mas o nosso mercado específico, as pessoas têm muita dificuldade nisso. Eu quis reforçar esse assunto com você, porque é uma das grandes dores do nosso pessoal. A gente tem, nossa, você deve imaginar a quantidade de pessoas que passam por isso. Então, para a gente encerrar esse tópico, tem alguma dica que você quer deixar em relação a esse assunto de planejamento, de meta e objetivo? Eu tenho. Assistam o meu treinamento que eu vou fazer online dia 4, que você vai ter todas as informações que você precisa para fazer a diferença na sua vida, meu amigo. Maravilha, maravilha. Então, vamos falar um pouco do congresso. O Connect vai ser um marco na nossa indústria, ele vai estar acontecendo do dia 4 ao dia 10 de outubro, são nomes gigantes do mercado, muita gente boa reunida. E na sua opinião, Erivaldo, qual que é a importância de um evento como esse para o nosso mercado? Hugo, primeiramente eu queria te parabenizar pela iniciativa de estar fazendo um evento como esse, porque eu vejo que se nós temos como objetivo profissionalizar essa nossa profissão, elevar o nível da nossa profissão, isso necessita de eventos como esse. Você vê hoje medicina, direito, todas essas áreas, eles têm congressos científicos que eles discutem sobre ideias, projetos, reciclagem o tempo todo. É preciso fazer isso, porque o mundo, hoje vivemos um mundo globalizado, onde a velocidade da informação está aí. Então, existem pessoas hoje atuando no multinível com ferramentas extremamente da década de 80, que estão completamente atrasados. E é preciso ter essa renovação, essa reciclagem. E esse tipo de evento, ele vem para justamente dar um norte, dar um direcionamento para todas aquelas pessoas que querem se profissionalizar. Então, e é de graça, é gratuito. Você vai poder se inscrever e participar.
Então, assim, conteúdo gratuito faz toda a diferença. Então, eu sugiro que você que está me assistindo, você que vai assistir essa série de entrevistas, conecte o teu grupo para poder buscar em cima do tema que você tem realmente mais interesse, para que você possa ter realmente alta performance e atingir os objetivos que você quer dentro dessa indústria. Eu vejo o multinível, esse ano de 2016, nós vamos apresentar o maior crescimento da indústria no Brasil. E 2017 será maior ainda. Mas a pergunta é, você está preparado para isso? Será que você já está pronto para ser um top líder? Se a resposta é não, busque conhecimento. Busque conhecimento, tá certo? Show, maravilha. Erivaldo é um dos grandes nomes confirmados para o nosso evento. Ele vai falar muito sobre planejamento, sobre meta e objetivo, que há de deixar várias deixas nessa entrevista, de que tipo de conteúdo. Mas vamos falar um pouquinho da sua palestra aqui. Mas o que eles vão estar encontrando na sua palestra? Olha, você vai encontrar na minha palestra um conteúdo que fez todo sentido e diferença na minha vida. Show. Eu vou buscar fazer essa palestra para você, contribuir com algo que eu pensei assim, eu vou falar de algo que eu precisei muito e que eu precisaria muito se eu estivesse começando hoje. Então é isso que você vai realmente encontrar, um conteúdo que possa agregar a sua vida, porque isso está ligado diretamente à minha missão de vida. A minha missão de vida é impactar, no ano de 2016, 20 mil pessoas, começando pela vida da minha família. E olha que interessante, uma ficha que me caiu agora aqui, Hugo. No início do ano, eu estabeleci uma meta para mim, que eu tenho como objetivo impactar 20 mil pessoas. E olha como o universo ele conspira a meu favor. Eu recebi esse convite através de você para poder fazer esse congresso online. E a ideia é de que realmente a gente atinja padrões de acessos assim, astronômicos no Brasil. Fora o trabalho que eu tenho feito pelo Brasil viajando, dando treinamentos, cursos. Cara, é o que eu falo. Quando você estabelece uma meta, tem um foco, tem um alvo, aliado à sua missão de vida, tudo começa a fazer sentido. E as coisas acontecem de uma forma assim como você não consegue explicar. Tá certo? Porque é a lei da atração. Show, show. Hugo. Maravilha. Maravilha. Para a gente começar a encerrar então essa entrevista, Erivaldo, você lembra qual foi o melhor conselho que você recebeu dentro dessa indústria de marketing de rede? Sim. Qual que foi? Ame as pessoas. Legal, legal, show. Fundamental, fundamental. Então, para a gente estar encerrando, tem algum livro que você gostaria de deixar para o pessoal, que mais fez sentido para você? Olha, tem 3 livros que eu sugiro quando uma pessoa se associa ao multinível, que fez todo sentido para mim. Esse foi o primeiro livro que eu li de negócio, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro aqui abriu minha mente para o mundo empresarial. Eu entendi que eu precisava fazer a diferença, que só dependia de mim. Esse livro, para mim, é a Bíblia do Multinível, GoPro. Todo mundo tem que ler, porque aqui trabalha as 7 habilidades que você tem que desenvolver. E esse livro aqui, do Paulo Vieira, Poder da Ação, que esse vai trabalhar a sua inteligência emocional. Aqui vai trabalhar uma visão do multinível, GoPro, e esse aqui vai trabalhar a sua visão empreendedora. São 3 livros que você pode encontrar fácil e são baratos. Conhecimento barato e preciso para que você possa fazer a diferença, tá certo? Maravilha. Erivaldo, quem quiser te encontrar, aonde que pode estar te achando? Pelo Facebook, pelo site? Então, eu tenho um site que é o erivaldofilho.com.br, e eu também tenho a minha fanpage no Facebook, que é Erivaldo Filho, tá? E também tem o nosso canal no YouTube, que é o Erivaldo Filho com 2 O, que você pode estar se inscrevendo e acompanhando a sequência de vídeos. Nós temos vídeos coaches, vídeos de dicas, informações que podem com certeza contribuir um pouco com a sua vida, tá certo? E lá tem meu contato, tem meu MSN, meu WhatsApp, tem MSN é velho, né? Isso aí entregando a idade. Não é, rapaz, eu tenho 32, rapaz. Tá novo. Você tem meu WhatsApp, tem meus contatos, tem meu e-mail, tem tudo. Eu ia falar e-mail. Tem tudo lá, então você pode estar me encontrando também pelas redes sociais aí. Maravilha. Tamo junto. Na descrição do vídeo vai ter todos os sites que ele deixou agora, Facebook, YouTube, vai estar tudo explicadinho. Mas então, para a gente estar encerrando, deixa uma frase final, um recado final e a gente encerra essa entrevista. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando para todos vocês. Eu parabenizar também o Hugo pela iniciativa.
e dizer o seguinte: eu vou falar a frase que eu carrego no meu braço. Tem poder quem age. O poder está na ação. Vamos entrar em ação e fazer a diferença, transformar os seus desejos em realidades. Esse é o nosso objetivo. Sucesso a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Hugo. Maravilha. Obrigado você, Erivaldo. Você é um dos grandes nomes dessa indústria. É um prazer estar fazendo essa entrevista com você, edificando ainda mais o seu trabalho. E é isso, gente. Se você ainda não se conectou, não perde mais tempo, se conecta, www.connect.se. Faz lá o seu cadastro, é gratuito, marca todo o seu time. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e me manda uma mensagem falando o que você achou. E se você tem alguma pergunta para fazer para o Erivaldo, pode fazer diretamente para ele ou manda para mim, que depois eu direciono para ele. É isso. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Erivaldo, grande abraço. Nos vemos dia 4 de outubro. Valeu!